Tudo bem, meus queridos e queridas, reis e rainhas? Espero que estejam bem e espero também que tiveram um ótimo final de semana. Hoje é segunda-feira, dia 18, e eu tive um final de semana legal até, né? Tirando todos os apesares do meu time ter empatado contra o Cuiabá, que mais parece uma derrota do que empate, eu fico bem, né? Porque eu acho que era meio que de se esperar, pelo menos esse resultado contra o Cuiabá. E eu posso estar sendo um pouco fatalista, né, e pessimista em relação ao meu clube e a perspectiva que o clube pode acabar tomando, né, daqui para frente. Mas nos últimos, sim, só para mostrar para vocês, tá? Nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, Série B, temos 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates, contando com esse do Cuiabá. Então, assim, a gente não tá numa situação muito legal. Nada legal. Uma situação complicada. Foi que nem eu falei no último vídeo. Né? É uma campanha de um time que vai cair. Se você não acredita nisso, aí é tudo bem, mas eu vejo os mesmos passos acontecendo do ano passado agora. Basicamente a mesma coisa. De um clube que no começo do campeonato estava mandando bem, estava lá no G4, pá, daí lentamente começa a empatar jogo que não pode, começa a perder ponto onde não pode, e lentamente vai descendo a tabela até começar a bater muita água na bunda, né? Porque daí já começa a passar o tempo do campeonato e caímos. Que foi o jeito que aconteceu no passado. Né? Lutamos até o final, mas caímos. E é uma tristeza todo esse cenário que o Atlético Paranaense se encontra, mas aconteceu. E eu queria mencionar, eu acho que com essa ideia, né, das 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates nos últimos 10 jogos, a função do Odair Hellmann, que fez uma coletiva de imprensa, não sei se ele fez depois do jogo contra o Cuiabá ou durante essa semana ainda, mas o Odair Hellmann ele é perguntado nessa coletiva de imprensa se o Atlético Paranaense pensa na Série C, né? Se isso é uma realidade para o clube e se há conversas dentro da instituição do Atlético Paranaense, tanto dos jogadores como comissão e diretoria, do clube cair para a Série C. E o Odair Hellmann rebate essa ideia. Ele fala que o clube não deve pensar dessa forma, o clube não pode pensar dessa forma, ele não vai permitir que essa ideia de Série C entre dentro do Atlético Paranaense, porque aqueles que pensam dessa forma não podem estar no clube, que aqueles que amam e respiram o clube não devem pensar dessa forma. E eu acho que isso destoa muito da realidade e mostra para mim, como Bernardo, um ciclo que se repete novamente que nem aconteceu no passado, onde o clube está completamente desamparado, não sabe o que fazer, de forma alguma não sabe o que fazer, isso é demonstrado tanto dentro de campo e fora de campo, né? O clube está desamparado, esse desamparo leva a gente a lugar nenhum, porque não temos mais para onde ir, né? Porque na fala do Aldir Hellmann, quando ele fala que o Atlético Paranaense não pode pensar em Série C, ele também em nenhum momento critica a ideia de que não podemos ficar na Série B e que devemos lutar pelo acesso, e que o acesso ainda tem que ser a ideia permanente na nossa cabeça, e na nossa semântica, e na nossa ideia. Ele não fala isso. Ele só critica a ideia de cair para a Série C. Então, dessa forma, me mostra, eu analisando assim cruamente a fala dele, é que como clube, ele, o representante do clube nessa coletiva de imprensa, demonstra para mim que a ideia dele é que vamos ficar na Série B mesmo. E que daí pra frente já talvez não é mais a culpa dele, porque não sabemos qual que vai ser o futuro do Odair Hellmann no Atlético Paranaense, né? Mas é um ciclo se repetindo de um time que é ineficaz, tanto no ataque quanto na defesa, né? Dos dois lados. A gente é um time que não tá sendo tão produtivo na frente do gol, né? Daí você pode falar, mas o Odair Hellmann falou numa coletiva de imprensa aí antes do jogo contra o Criciúma que o problema nosso era a defesa, que os gols estão saindo. Olha, eu acho que estão, mas para mim são gols mais desesperados e acho, o jeito que a gente cria são mais gols de desespero, né? Cruzar e rezar para que a bola entre, porque essa tá sendo a tática do Atlético, ou botar pro Esquivel, ou botar pro Zapelli, ajeitar a bola para dentro da área, ou às vezes pedir pro Caio Moraes cruzar, ou ter uma bola investida dentro da área e rezar que entra o rebote ali, papo, e entre pro gol. Porque para mim é isso. O Atlético Paranaense é muito ineficaz nos cruzamentos e esse jogo contra o Cuiabá mostra isso. A gente teve uma posse de bola imensa nesse jogo, tá? A gente teve 73% da posse de bola, o que para mim é, um, uma estatística meio mentirosa, tá? Porque para quem não sabe, a estatística da posse de bola não é necessariamente quantos passos o time no campo conseguiu fazer em sequência, mas sim a porcentagem de tempo que o clube consegue reter a bola no pé. Então,
É óbvio que a gente vai ter uma porcentagem maior quando o Cuiabá está claramente fechando a casinha e segurando o resultado, o que eu acho que para o Cuiabá era um resultado muito bom o empate. O Cuiabá está para cima da gente na tabela e tem que segurar esse resultado, porque pelo menos da forma que eu vejo, eu posso estar enganado, o Cuiabá não tem tanta perspectiva de subir para a Série A quanto o Atlético Paranaense tem, ou pelo menos a pressão que se abotaram no Atlético Paranaense, o Cuiabá não tem. Né? Então eles fizeram o jogo deles, se fecharam, tranquilo, e o Atlético Paranaense ineficaz por um bom tempo no jogo. Na verdade, em nenhum momento foi eficaz. E quando conseguiu criar uma oportunidade, gera o pênalti, né? E aí que eu acho que eu quero falar um pouco das sensações, né, do desamparo do clube, porque que eu acho que a coletiva de imprensa do Odair Hellmann destoou um pouco da realidade. Porque desde a vitória do Atlético Paranaense sobre o São Paulo de 1-0 na Copa do Brasil, todo gol que o clube faz, toda ação ofensiva que o clube consegue completar, parece que há um alívio no coração do torcedor, um alívio para os jogadores, para a comissão técnica. O time e os torcedores, inclusive eu, torcemos e celebramos esses eventos como se fossem ganhar a Copa do Mundo. E isso mostra para mim que o clube está desamparado, porque não estamos mandando bem, estamos, na verdade, num momento muito escuro da história do clube, né? Estamos próximos de cair da Série C, e olha o cara marretando ali em cima, mano. É complicado, mano. Desculpa que vocês não sei nem se vocês escutaram, mas tem um cara lá brocando, sei lá o que, no prédio aqui acima, no apartamento aqui acima, e tá continuando. Peço desculpas se vocês estão escutando isso, mas eu quero continuar para manter minha linha de raciocínio. Então, o clube tá completamente desesperado, tá completamente desamparado. Quando a gente faz gol, parece que ganhamos a Copa do Mundo, e quando a gente toma gol, é um clube meio que anestesiado, sabe? É um clube que meio que não consegue trazer uma reação, que fica paralisado. Porque numa falha que na verdade é o gol tomado, o clube paralisa, e não consegue ir pra frente. Não consegue daí, talvez, encaminhar uma volta, uma retrucagem. Não consegue. E tá sendo muito aqui a tônica do Atlético Paranaense. Esse jogo contra o Cuiabá foi a mesma coisa. E na verdade, sim, para ser bem sincero, nos últimos 4 jogos, nos últimos 5 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, nos últimos 5 jogos, desculpa, eu tô vendo aqui nas anotações, o Atlético Paranaense tomou gol no último minuto em 4 dos 5. Em 4 dos 5, a gente tomou gol no último. Então, pensa um pouco assim. É um clube que tá paralisado. Toma o gol, pá, não consegue, faz o gol, pá, não consegue segurar o resultado. Eu já falei isso no vídeo passado. Só que isso tá ficando cada vez mais concreto. Esse jogo contra o Cuiabá mostra isso. Galera, o Cuiabá teve 9 chutes no gol, 2 no alvo. 2 no alvo. O Cuiabá teve um XG de 0,40. Isso é menos do que um gol. Eles não criaram chance suficiente para chegarem à meta de 1,0 XG, que seria a meta, né, o número estatístico mais próximo de um gol, né? 1,0 igual a um gol. Não chegaram, 0,4. Nem no meio gol eles chegaram e conseguiram empatar o jogo. O Atlético Paranaense, com números completamente inflados. O Atlético Paranaense teve 1,64, e esse 1,64 é inflado completamente pelo pênalti que o Mendonça perdeu. Porque daí depois a gente teve somente 2 chances claras. O pênalti e o gol que o Renan fez. Só. E a gente teve 16 chutes no total e 4 no gol. Então, assim, fazemos o gol, ganhamos a Copa. É euforia total. Porque eu acho que realmente o clube quer ter resultados bons. Eu acho que nenhum clube deseja ter resultados ruins. Mas o problema é o que fazer depois que fazemos o gol. Porque parece que do clube desliga. É tônica, é repetição, é insanidade, é quase insanidade, né? A repetição, fazendo as mesmas coisas de novo, esperando resultados novos. Nos últimos 5 jogos, tomamos gols no último minuto. Nos últimos 4, tomamos gols no último minuto. Para mim, isso é um começo de um time que está desamparado. Demonstra a insanidade desse clube. Não porque o clube está maluco, né? Não porque o clube está. Eu também não posso, né, diagnosticar um clube com qualquer tipo de doença mental, né, ou distúrbio, porque não dá, é impossível. Perdão. Mas o clube está desamparado. Está num ciclo de insanidade.
sabe? É fazer as mesmas coisas de novo e de novo para um resultado diferente. Pelo menos dessa vez o Odair Hellmann trocou o jogo tático, né, a formação do clube. Finalmente botou num 4-3-3. Não era o que necessariamente esperava, né, mas mudou do 3 atrás para um 4 atrás e, na teoria, seria um time que seria mais ofensivo. Mas não mudou quase nada. A gente manteve a inefetividade na frente do gol, chutamos muito, muito mal, porque só tivemos 4 chutes no gol e 2 chances claras, né? Então, é complicado. O torcedor se sente desamparado, eu me sinto desamparado. Eu posso, acho que, falar isso mais de mim do que outra pessoa, mas eu acho que isso também mostra o que o clube tá. O clube tá desamparado. O clube tá num ciclo de insanidade, que é fazer a mesma coisa o tempo todo esperando resultados diferentes, né? E eu acho que quando o Odair Hellmann tenta proteger o clube, e que ele faz correto ao proteger, né, tanto os jogadores como a direção, de falar que a ideia da Série C não pode estar dentro da semântica do clube, eu acho que ele também está passando por um processo de insanidade. Porque em nenhum momento, pelo menos, ele mostra para mim que o clube está revidando, né? Que o clube está tentando realmente revidar e sair dessa, né? Porque ele poderia ter dito: nós, como Atlético Paranaense, sabemos a situação que estamos, mas estamos fazendo um imenso trabalho dentro dos dias de treinamento para sair dessa situação, ou qualquer coisa que envolvia isso. E ele não fala, não menciona, ele só defende a ideia de que não iremos cair para a Série C. Então é um clube que já aceitou seu destino, está num momento muito de insanidade, fazendo as mesmas coisas de novo, não somente dentro de campo, mas fora, né, com o Petraglia, e esperando o mesmo resultado. Isso leva um desamparo imenso pro clube. O torcedor está desamparado. Estamos cansados, eu já falei isso. Eu estou cansado como torcedor, e eu acho que, como torcedor atleticano, estamos cansados. Já não dá mais. É a mesma reclamação o tempo todo. Que tem que sair Petraglia, né? Que também já deu, já falei que já deu, né? Para mim, tem que sair o Odair Hellmann, mas não tem para quem colocar. Então, a gente vai manter o Odair Hellmann, né? Eu acho que ele cada vez mais está com a corda no pescoço, mas é uma corda tão pequena, assim, né? Tão fininha, que não muda muito a situação. Porque não tem ninguém para colocar no lugar dele. Então, eu acho que eu falei mais, assim, do que realmente eu analisei o jogo, mas é porque eu acho que eu precisava falar um pouco mais dessa sensação de desamparo que o clube está. Porque é um clube que realmente vai cair. Na minha perspectiva pessimista, mas eu acho que também com um pouco de realidade, é um clube que não vai conseguir subir para a Série A, ou vai se manter, o que já é um resultado horrível para o Atlético, né, se manter na Série B, e cair é pior ainda. Porque eu acho que daí, se realmente o Atlético nem se cair para a Série C, na minha perspectiva, não é necessariamente um fim, mas, cara, a gente está muito fundo do poço. É uma situação muito complicada. Porque daí a gente vê o Curitiba subindo, e a gente vê o nosso outro rival, o Paraná, que quase já não é mais clube, né? Então a gente andou um passo para frente para andar dois para trás. Então, estamos numa situação muito complicada, de imenso desamparo. Se o clube não começar a se proteger, mudar as políticas internas, tanto da diretoria, da comissão e de como que é para se jogar dentro de campo, e procurar coisas que mudem isso, né, efetivamente, pode ser para a próxima temporada ou já pode ser para agora, a gente vai ser um clube que vai ficar na Série B. E a gente vai lentamente ficar descendo. Porque é um clube que não sabe o que faz mais. Não é. Petraglia já deu, horário já deu dele, já bateu o seu ponto faz tempo e não saiu, tá fazendo hora extra e não tá sendo pago, né? Mentira, tá sendo pago sim, mas já fez hora extra e já deu, né? Já deu, tem que ir embora. E o Odair Hellmann já deu, já também, né? É, para mim, esse é o meu sentimento. Um clube que tá em desamparo. Está em muito em desamparo. Então, acho que essa acaba sendo a minha análise do jogo. Eu não consigo falar muito sobre o jogo além desses sentimentos, além dessa coletiva de imprensa e além da iminente ideia da Série C, que realmente é muito preocupante. É extremamente preocupante ver esse clube pensar e cogitar que iremos cair para a Série C. Que eu acho que realmente tem uma chance imensa, né? Porque, novamente, eu vou exemplificar aqui e mostrar para vocês na classificação da Série B, tá? O Atlético Paranaense está com 27 pontos em 22 jogos. E o Volta Redonda, com 21 jogos, está com 22 pontos, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E, para mostrar o contrário também, Atlético Paranaense na 12ª colocação com 27,
Novo Horizontino, 22 jogos, 36 pontos. A gente tá mais perto de cair do que a gente tá do acesso. E como o campeonato Série B não dá pra gente uma Sul-Americana mágica, né? É uma temporada fracassada. De um fracasso imenso, de desamparo imenso, de insanidade, no sentido de fazer as mesmas coisas o tempo todo procurando resultado diferente, é uma insanidade imensa, e um clube que não sabe mais o que faz. É triste, é triste, é triste, é muito triste ver isso. Eu fico muito triste como torcedor, tendo que ver isso. E eu ainda gravei o vídeo 2 dias depois do jogo acontecer, porque eu realmente estava, assim, muito triste, muito emocionalmente, uma situação complexa, né? Difícil de argumentar sem raiva. E agora eu estou argumentando com tristeza ainda, mas pelo menos com uma plenitude maior, né? Com uma tranquilidade. Né? Vamos esperar o próximo jogo. Espero que nesse jogo a gente vença, porque vai trazer um alívio, mas desse jogo, se a gente vencer, e eu espero que a gente vença, mas não sei se a gente vai, se a gente vencer esse jogo, isso tem que continuar. Porque ainda tem tempo. A gente tem 16 rodadas até o final. 16 rodadas dá para fazer bastante ponto. Só que o clube tem que começar a engatar uma marcha diferente, se a gente quer realmente lutar pelo acesso. Ou fugir da Série C. Né? Então, é isso.